É interessante isso, mas tipo assim, Diego, eu tava lendo um livro e no livro ele chegou um exato momento que ele comentou a respeito de Mozart. Falou assim que um dos motivos que contribuiu para que Mozart fosse o gênio que ele foi na música era que o pai dele era pianista famoso, tocava pra caramba e tipo assim, foi rígido na disciplina dele com 4 anos de idade para ele estudar piano ele envolvia assim num círculo social que era voltado para ele ser um músico muito virtuoso no futuro. Então meio que não tinha como isso a pergunta aqui é qual que é o grau de porcentagem que isso realmente influencia? É isso aí, sua mãe vai poder responder pra gente, né? Porque isso aí é piada. Chega aí, mãe, chega aí. Não é? Chega A aí, gente, chega aí, a gente- chega aí. A gente é fruto do meio. A gente é fruto do meio. Então, tipo assim, se eu convivesse com músico, se Lembra meu que pai nós estamos fosse falando de música, né? Nós estamos falando de música. Por exemplo, vou trazer a minha experiência como professor. Por exemplo, um adulto que chega para fazer aula comigo, ele não teve uma infância musical, vamos dizer, a casa dele não era uma casa musical, essa pessoa nunca dançou. Vou dar um exemplo de dança. Eu pergunto para o aluno que não consegue fazer batida de violão. Eu tenho as minhas técnicas, né, para ensinar. Uhum. Aliás, no meu Instagram tem um curso só de batida de violão. Sim, 7 dias. 0,800. 7 dias só batida de violão, com várias batidas. De violão. Mas voltando aqui, essa questão da música está muito ligado à memória auditiva e corporal. Então a pessoa que tem dificuldade de dançar, dificilmente ela vai conseguir tocar bateria. Ouvido naquele ambiente musical, é lógico que vai trazer. Eu iniciei aqui falando que eu cresci ouvindo Sim. as coisas do Clube da Esquina. Então, às vezes, eu pegava o violão. Ia procurando ali no ouvido. E saía naturalmente. E as coisas que eu ouvi quando criança, depois eu comecei a tocar sem muita dificuldade. Porque eu tenho uma memória de muita música na cabeça. Ouviu muito. Eu peguei o violão e de repente eu tava fazendo assim. Rock and roll. Surgiu uma pergunta super interessante, Diego. Então é muito importante, por exemplo, tem muito pai que me procura para dar aula para o filho dele antes de 5, 6 anos. Eu sei que tem muitos educadores musicais para a infância. O curso de musicalização infantil é totalmente diferente de um curso de instrumento. Eu, Diego, eu sou adepto a ensinar o seu filho a cantar. Infantil, uma coisa que eu trabalho muito com os alunos, canto. E eu tive que aprender, pelo menos algumas técnicas, eu peguei com a Luana, vocalize. A primeira coisa que a gente tem é a voz. Exatamente. Entendeu? Então uma criança que canta, ela está sendo musicalizada. Então ela vai chegar provavelmente para mim com 6, 7 anos de idade e não vai ter dificuldade nenhuma. Então, 6, 7 anos de idade seria o momento de uma criança ser introduzida num instrumento físico. Isso aí é a minha opinião, mas tem gente que tem ao contrário. Por exemplo, ensinar violão para uma criança é muito difícil. Eu peguei recentemente uma aluninha aí que é difícil. Você tem que ter um conhecimento, você tem que saber onde é que você quer chegar primeiro. Primeira coisa, a gente quer procurar um professor. Se ele não propor para você onde quer chegar, ele não é um professor. Entendeu? As pessoas que me procuram, eu falo assim, ó, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui, então a gente vai traçar uma meta. Mas fazer a aula sem saber onde você vai chegar, o professor está tomando seu dinheiro. Entendeu? E pessoas têm objetivos diferentes. Tem pessoas que estão ali só para uma terapia. Outras pessoas querem, por exemplo, prestar vestibular. Tem o caso da Flávia, já formou na Federal. Tem o caso do Vitor, que está fazendo curso no Federal. Vitor, flautista. Flautista, né? Foram alunos meus, mas eles foram com uma meta. Com uma meta. Então, o direcionamento do estudo deles é completamente de uma senhora de 80 anos que eu não quero nem escrever nada no papel para ela. Ela quer sentar e tocar. Tirar o som no violão. O que é dó, o que é ré, para ela não importa. Para mim também não importa se ela estiver tocando e cantando. Esse é o tato que o Mas professor tem que ter, né? isso aí eu não aceito para uma criança ou uma adolescente. A não ser que ele tiver deficiências cognitivas, a gente abre mão disso. Mas fora isso, todo mundo tem que pelo menos ler uma cifra.
né? Ler uma cifra para quê? É função também do professor criar que o aluno também ele não fique dependente só do professor. O aluno tem que saber se virar. Então, coisas que eu incentivo na minha aula. Ouvir, tocar de ouvido, tentar tirar a música de ouvido. Eu começo assim, ó, vamos lá, esse acorde aqui, vou tampar ali, é triste ou alegre? Triste. Triste. Esse aqui, alegre ou triste? Alegre. Então são esses pequenos incentivos que eu já dou para as crianças como ditado. Que legal. Para quando eles ouvirem a música, falar, opa, então na música... As sensações diferentes, né, Na cara? música, então a gente tem sensação de tristeza, de alegria, sim. Então existe o tom alegre e o tom Triste. triste. Aí depois, quando já tá tocando, a gente vai falar de harmonia. Eu falo de 3 sensações que só que existem. Que é Alegre. repouso, Sim. afastamento, tensionei para voltar para onde? Repouso. O repouso. Quem sabe isso aqui na harmonia sabe tudo. Acabou. É o 251, né? Seria o 251. Aqui eu não fiz 251, mas seria 251. Então, essas coisas, por exemplo, esse é o lugar do professor. O professor ele tem que saber aonde ele quer chegar com o aluno, mesmo que ele não explique isso. Mesmo que ele não explique que ele está ensinando função harmônica. Não, eu chego com meus alunos e falo, olha, é importante a gente saber tocar 3 acordes. Por exemplo, eu faço um desafio com meus alunos, ó, com 3 acordes, nós toca a harpa inteira. Olha aí. Que isso, cara? 3 acordes. Quais são as 3 sensações que a gente tem na harmonia? Repouso, afastamento, tensão. Pronto. Se você sabe esses 3 acordes, você toca a harpa inteira. Olha aí, ó. Olha aí, ó. galera. Pessoal, isso dá um corte. Só pra lembrar. Isso dá um corte. Se chegar a 100 pessoas assistindo simultaneamente, 1 mês de aula grátis, viu? Compartilha com geral, dá o like aí, turma. Dá o like no vídeo aí, compartilha. Tem pergunta aí, ó. Antes de entrar na pergunta, eu vou responder aqui a galera um pouco. Eu queria dar uma prioridade à galera que fez a pergunta na caixinha de pergunta lá no Instagram. Aqui, ó, só o seguinte, pessoal, ó, a gente tem o Igor aqui. O Igor pediu pro Diego dançar com ele, tá? Pede de valsa, tá? Se ele dança, eu danço. Ó, o Oswaldino toca contrabaixo. Se ele dança, eu danço, tá fazendo 251. Olha isso aqui, ó. Olha que interessante o que o Oswaldino falou. Oswaldino Santos de Paulo, ó. Toca o contrabaixo e não consiga afinar de ouvido. Porque provavelmente ele não educou o ouvido dele pra isso. Não sei se ele é da geração do afinador, né? Ele é da geração do afinador. O que você recomenda pra ele? Tem uma teoria que a gente aprende a afinar quando a gente é criança, fazer brincadeira de criança. Talvez eu seja meio louco, mas você já viu criança brincando de gritar? Já! Quando iguala a voz? O segredo. Nossa, já verdade. Não, mas já vi. Algo do tipo. Brincando. Algo do tipo. Então, tipo assim, talvez ele não usou a voz dele também. Você acha que os intervalos ajudariam ele para ter esse rendimento? De professor marrento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendo. Sério, tocar e cantar os intervalos, você acha que... Não, isso aí é coisa pra gente avançar. Nós estamos falando de afinar o instrumento. Nós estamos falando de identificar. Olha aí, uma nota. o Alexandre Pessoa falou se chegar aos 200 visualizações simultâneas, ele dá um curso de mixagem ao vivo. Aí, ó. O patrocinador tá só chegando. Aí, ó. Aqui. Chama. Aqui, galera, compartilha a live que o conteúdo tá surreal, viu, galera? O que é identificar que tá afinado? Você tem que ter um som de referência e ir apertando ou afrouxando a corda até aquele som igualar. Né? Sim. Teoricamente Sim. é isso. Mas se você não praticar, não vai conseguir mesmo, não. Bicho. Não vai conseguir. Por exemplo, eu não sei se alguém... nós vamos deixar isso aqui para me responder depois. Eu vou dar uma dica aqui. Beleza? Beleza. De ouro. Só quem faz aula comigo sabe disso aqui que eu vou falar. Vamos lá, gente. Ó. Qual é o segredo para tocar de acorde rápido? Por exemplo, tem gente que sabe fazer acorde, sabe fazer um, sabe fazer outro, mas ele não consegue desenvolver um ritmo entre os acordes. Ele para, e não consegue. Eu tenho uma teoria. Foi dando aula na Cidade Única que eu descobri essa teoria. Como?
Não, vou falar depois, só depois que o pessoal perguntar quem é que toca violão e tem dificuldade pra trocar o acorde. Aí, ó. Pergunta aí, galera. Pergunta aí que eu quero saber. Vou perguntar, viu,